Seja bem-vindo a uma aula dentro do Dose Club. Essa aula existe no nosso curso Antibiótico Terapia Sem Mimimi, mas a gente extraiu esse tópico, essa pequena aula de lá, porque a gente acha que você, assinante do Dose Club, tem que saber isso aqui para você poder entender de antimicrobiano ao longo da sua vida. E a aula é sobre antibiótico terapia sem mimimi, tabela do Dose de Clínica. Me chamo Paulo Victor Bueno, sou especialista em clínica médica, cofundador e professor do Dose de Clínica e do Dose Club, e agora eu vou falar um pouquinho dessa aula para você. Então, prepare-se e apertem os cintos, porque a aula é muito massa, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa entender onde os gram-positivos ficam e onde os gram-negativos ficam. No geral, tá? Os gram-positivos vão estar presentes em infecções de mucosas, de vias aéreas, orais, pele, ouvido e trato respiratório, tanto alto quanto baixo. Claro que existem exceções, tá? Existem exceções de gram-negativos que causam pneumonia. São até bem prevalentes. Porém, no geral, os gram-positivos são os que estão mais presentes nesses locais do organismo. Já gram-negativos, eles estão presentes onde tem coisa negativa. Urina, fezes, são coisas negativas. Então, os gram-negativos estão presentes geralmente no trato gastrointestinal e trato gênito-urinário. Tem infecção causada por gram-positivos nesses lugares também? Também tem, mas é mais comum gram-negativos. E anaeróbico? Anaeróbico não gosta de sentir cheiro. Eu não gosto de sentir cheiro de fezes. Então grava que os anaeróbicos vão estar presentes no trato gastrointestinal ou em locais fechados que não tem ar, tipo abscesso. A gente tem que lembrar de anaeróbico também. Mas no geral, trato gastrointestinal. Então, gram positivo, pele, mucosa, vias respiratórias, trato geniturinário, trato gastrointestinal. Gram negativos, anaeróbio no trato gastrointestinal. Tá? Então agora vocês vão entender a essência dessa aula, que é a tabela, que vocês vão pegar uma folha branca agora, um papel sulfite, né? E vão montar a tabela junto comigo, pra vocês nunca mais esquecerem. E no final vocês vão escrever Dose Club e vão colar na parede de vocês para quando vocês tiverem dúvida, quando estiver estudando, lembrar e ter essa memória fotográfica, né? Então é importante fazer, né? A memória ativa é muito importante. Então, como funciona essa tabela? No canto superior esquerdo de vocês, teremos cocos gram-positivos dentro dessa tabela e superior direito, cocos gram-negativos. Embaixo, bacilos gram-positivos, bacilos gram-negativos à direita. Muito fácil de gravar, tá? Então, qual é o primeiro coco gram-positivo que eu trago para vocês aqui? É o Streptococcus, tá? Primeiro, Streptococcus, por exemplo, piógenes. O que vem primeiro é o gênero e depois a gente fala da espécie da bactéria. Streptococcus é o gênero ali e os que a gente mais tem que lembrar são Streptococcus pneumoniae, responsável por pneumonia, o mais comum causador de pneumonia, causador de sinusite, causador de otite, de meningite, é o Streptococcus pneumoniae, conhecido popularmente como pneumococo. E é por isso que a gente chama de pneumococo, porque é um coco, tá? E é um coco gram-positivo. Tem o Streptococcus piógenes também, né? Que ele causa infecção de garganta, amidalite, né? Mas pode causar, por exemplo, infecção de pele, erisipela, no geral outras infecções. Mas lembre-se desses dois, Streptococcus pneumoniae e Streptococcus piógenes. Tem, por exemplo, o viridans, né, que causa cárie, pode causar endocardite, mas esses dois são os lendários, assim, do nosso dia a dia. Depois dos streptococcus, né, que eles são cocos em cadeia, a gente tem os cocos em cachos. Cachos de uva, que são os estafilococcus. Tem diversos, eu gosto que vocês lembrem de dois, principalmente. O Staphylococcus aureus, que é como uma purpurina, gruda em tudo, causa muita infecção. Pode causar infecção de corrente sanguínea, por exemplo, associada a catéter e dispositivos. Pode gerar endocardite, porque a purpurina gruda na válvula ruim, faz endocardite. Pode causar infecção de pele, como celulite, erisipela, abscessos no geral. Tá? Pode causar muita coisa em pneumonia necrotizante. Staphylococcus aureus é problema. Tá? E o outro que eu acho que lembre, que é um coagulase negativa, que ele é colonizador, mas pode causar infecção também, é o Staphylococcus epidermidis, tá? Tem o Lugdunensis, por exemplo, que é um coagulase negativo que age como um aureus e pode causar endocardite também. Tem, mas lembre desses dois, aureus e epidermidis, tá? Para quem está começando, no caso. Temos também os enterococos. Temos os enterococos fecalis e o faécium. São esses dois representantes que a gente vai ver no dia a dia, que são gram-positivos, mas pelo nome você já sabe. Ele acomete, por exemplo, trato gastrointestinal, pode acometer o trato urinário, mas é gram-positivo. Então são umas exceções que existem que podem causar infecção, mas não são tão comuns como os negativos, causando infecções nesses locais. Gram-negativo eu trago para vocês quem? Neisseria. A Neisseria meningitidis, Neisseria gonorreae, como quiser falar, que é o meningococo e o gonococo. Aí agora você entende por quê, né? A meningite, que é o meningococo, o gonococo, por exemplo, da gonorreia, são os germes cocos gram-negativos. E no mesmo quadradinho deles, eu trago para vocês Moraxella, por exemplo, Moraxella catarrharis, que pode causar infecções de vias aéreas superiores, mas também pode causar pneumonia, com resistência aos beta-lactâmicos, sem inibidores de beta-lactamase, por exemplo, né? Os bacilos gram-positivos que eu vou trazer para vocês aqui são dois principais. Aí a Listeria, que é aquele germezinho, né? Listeria monocytogenes, que pode causar, né, meningite no idoso e na criancinha.
E o Clostridioides, que eu boto um O2 cortado, porque ele é anaeróbio. Quando a gente lembra de Clostridioides, a gente lembra de colite pseudomembranosa, que é uma infecção do trato gastrointestinal, de oportunidade, digamos assim, quando tem o uso de muitos antimicrobianos. Então, o anaeróbio, que embora seja gram-positivo, causa infecção do trato gastrointestinal. E na tabela direita, né, inferior de vocês aí, vamos trazer os germes que estão mais presentes em componente hospitalar produtores de resistência, né, antimicrobiana. Mas eles podem estar presentes na comunidade também, com ou sem resistência. E a gente tem que lembrar que são os grupos, talvez o grupo mais extenso, que são os grupos das enterobactérias. Não confunda enterobactéria com enterococo, tá? O enterococo é um germe que, de fato, está presente no trato gastrointestinal em várias infecções. As enterobactérias são esse grupo de BGNs, bacilos gram-negativos. Eu trago para vocês, por exemplo, o Bacteroide fragilis, que é um bacilo gram-negativo anaeróbico também, então deixei o O2 cortado aí, que o metronidazol cobre, né? É um germe que a gente sempre tem que cobrir quando a gente está pensando em infecção complicada no trato gastrointestinal, que precisa de antibiótico. Trago também, que não são anaeróbicos, mas são bacilos gram-negativos, enterobactérias, é a Escherichia coli, que é o germe principal causador de infecção urinária, tanto baixa quanto alta, tanto cistite quanto pielonefrite. Klebsiella, o terror da resistência antimicrobiana. Salmonella, aquela da maionese que todo mundo conhece. Shigella, Proteus, né, que pode causar cálculo coraliforme, pode dar muito problema pra gente, tá? Então, temos também, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, que são germes, que são bacilos gram-negativos, mas eles entram num subgrupo de não fermentadores. Que para você importa o que é não fermentador? Não, você precisa saber que esses não fermentadores são germes aí que eles têm mecanismos de resistência um pouco diferente do habitual, então são difíceis de tratar também quando em ambiente hospitalar no geral, tá? Junto com os Stenotrofomonas também, Burkholderia, são esses 4 que são bacilos gram-negativos não fermentadores, mas esses 2 são muito comuns em ambiente hospitalar. Qualquer bactéria dessa que eu falei pode dar em qualquer lugar do organismo quando a gente fala em ambiente hospitalar. Mas na comunidade é muito mais comum. Os gram-positivos no pulmão, né, os gram-negativos no trato gastrointestinal e geniturinário. Mas na comunidade, no ambiente hospitalar, né, tem muita translocação bacteriana de casos graves, tem muito uso de dispositivo, né, gente que talvez não higienize suas mãos e coloca a mão no paciente depois no outro e vai levando bactéria. E acaba a gente vê, por exemplo, uma infecção de corrente sanguínea por Klebsiella. A infecção, né, tem Klebsiella pneumônica, que você vê no pulmão também. Então, assim, no ambiente hospitalar, qualquer bactéria pode dar em qualquer lugar, né, no fim das contas, mas no geral é aquilo que eu falei pra vocês lá no início. Gram positivo, pele, mucosa, pulmão e negativo, gastrointestinal e geniturinário. Já repeti isso 1000 vezes, mas já fixou em vocês. Essa tabela aí pra você tirar print, foto, o que for, pra você gravar, mas você também tá fazendo a mão e vai colar na sua parede. Legal? Então acabamos essa tabela, mas eu não vou deixar de falar pra vocês dos atípicos, das bactérias atípicas. Eu trago 3 principais para vocês. A história das bactérias atípicas era assim. No início eu falava, as bactérias atípicas são aquelas que não se coram muito bem por gram. Hoje a gente já sabe que consegue corar as atípicas para saber se são gram-positivas ou gram-negativas. Falava-se também, são aquelas que não respondem bem aos beta-lactâmicos. E tem um motivo que eu vou explicar para vocês por quê. Existem atípicas aí que a gente leva em consideração, que podem responder a beta-lactâmicos, mas essas 3 aqui não respondem bem, e eu vou explicar para vocês por quê. Trouxe 3. As 2 primeiras que eu trago para vocês são a clamídia e micoplasma. Elas podem causar pneumonia, por exemplo, e é por isso que a gente usa macrolídeo, como claritromicina e azitromicina para tratar. Por quê? Elas são consideradas atípicas, né, também, elas não têm parede celular. Então, por isso elas não respondem bem a beta-lactâmicos. Porque os beta-lactâmicos inibem a PBP, que é a enzima formadora de peptidoglicano, que acaba fazendo uma parede celular mais fraca e, por diferença de osmolaridade, ela é lisada. Só que, se clamídia e micoplasma não tem parede celular, elas não vão ter PBP. Então não tem por que usar beta-lactâmico. É por isso que elas não respondem bem a beta-lactâmicos. E aí eu lanço mão de outros antimicrobianos que vão agir, por exemplo, mais na região nuclear da célula, ribossomal, como macrolídeos, quinolonas. Então, tetraciclinas. Então, por isso, elas não respondem bem aos beta-lactâmicos, elas não têm parede celular. Tá? Clamídia e micoplasma. Clamídia, por exemplo, que pode causar uretrite, a gente acaba colocando azitromicina no esquema do tratamento da uretrite empiricamente para cobrir o gonococo e a clamídia, mas também pode causar infecção pulmonar, né, pneumonia, tanto a clamídia quanto o micoplasma. E tem também a legionela, que ela pode ter até parede celular, só que ela fica no intracelular humano, meio que ela se esconde. Então eu não consigo usar um antibiótico que vai tratar ela, eu preciso de alguma coisa que entra na célula humana, né, a nossa célula, para poder destruir a legionela por tabela, que é aquela bactériazinha que fica em regiões mais geladas, né, mais frias, úmidas. Por exemplo, né, você está em um congresso que tem ar-condicionado, condicionado não limpa, ou então faculdade, o pessoal pega pneumonia por legionela, gente que trabalha em frigorífero, é essa bactériazinha aí. Então lembra das 3, clamídia, micoplasma e legionela, eu já vou estar feliz se vocês gravarem. Elas não estão na tabela, mas são só 3, então a gente puxa uma setinha para lembrar delas aí, anota embaixo uma observação, certo? Obrigado por assistir a primeira aula do Paulo Victor Rodrigues Bueno no Dose Club, trazendo a tabela do nosso curso de antibiótico terapia sem mimimi para cá, de uma forma um pouco mais resumida, mais efetiva para vocês. Trabalhe até que o esforço faça o talento parecer pequeno. Vamos continuar estudando, para mostrar pra gente que o esforço vence. Trabalhe até que o esforço faça o talento parecer pequeno. Isso aí é o QR Code para levar a gente pro Dose Club. Até logo. Tchau.